Todos os dias avançam nas ciências, em diversas áreas. E uma área que está em constante estudo é a área da biotecnologia. Mais especificamente, o estudo das células-tronco. Células-tronco representam o futuro da medicina, e um futuro nem tão distante assim. Mas antes, precisamos saber o que são células-tronco. Célula-tronco, células-mãe ou ainda células estaminais são as células que podem originar todos os nossos tecidos. Existem dois tipos de células-tronco, as adultas e as embrionárias. Como isso funciona? Quando um óvulo é fecundado, surge o zigoto, que passa a se dividir repetidas vezes. 5 dias depois, as células se amontoam e formam o blastócito. Ele é tão pequeno que passa no buraco de uma agulha. Dentro dele estão as células-tronco, ou células-mães, que são diferenciadas. As células-tronco podem ser classificadas de 3 formas: totipotentes, pluripotentes e as multipotentes. As totipotentes são as células que podem formar qualquer tipo de célula. As pluripotentes são células capazes de formar qualquer tipo de célula, mas não podem formar um conjunto funcional. E as multipotentes são as mais diferenciadas, portanto podem dar origem a um tipo de células limitado. Esses tipos de células são encontrados em embriões de desenvolvimento, cordão umbilical e placenta, mas também são encontrados em organismos de adultos, como no fígado, medula óssea e no sangue. Vejamos agora como podemos obter essas células. De onde mais se retira as células-tronco adultas são a medula óssea e as células do cordão umbilical. Mesmo no cordão umbilical, as células-tronco já são consideradas adultas. A maioria das células-tronco embrionárias são retiradas de embriões gerados na fertilização in vitro. O que quer dizer? Num tubo de ensaio. Isso porque não se pode usar um embrião que está no útero de alguém. É claro, a alternativa para ter mais células embrionárias é a produção através de uma técnica chamada clonagem terapêutica. Você sabia que clonagem tem tudo a ver com células-tronco? Mas antes, precisamos saber o que é clonagem. Clonagem é um processo no qual uma molécula, célula ou organismo se reproduz de forma sexuada, dando origem a outro, geneticamente idêntico ao anterior. O primeiro mamífero clonado no laboratório no mundo foi a ovelha Dolly, em 5 de julho de 1996, no Instituto Roslin, na Escócia. Agora vejamos como foi feito esse processo. Primeiro, células do animal a ser clonado passam por tratamento que ativa seus genes. Depois, um óvulo de outro animal tem um núcleo retirado. Utilizando um pulso elétrico, cientistas colocam o DNA da célula do animal a ser clonado no núcleo oco do óvulo. Em seguida, um segundo pulso elétrico faz com que o óvulo inicie o processo de divisão, formando um embrião. O embrião é implantado no útero de uma fêmea que funciona como barriga de aluguel. A gestação ocorre normalmente dando origem a um animal idêntico ao original. James Thomson anunciou em 1998 que conseguiria extrair células e embriões descartados de clínicas de fertilidade e, com isso, criar a primeira linhagem de células-tronco de embriões humanos no mundo, provocou uma discussão muito maior do que ele podia imaginar. O uso da terapia com células-tronco já existe há mais de 40 anos. A discussão, que tem menos de 10, é sobre a utilização de células embrionárias. Até agora, somente as células-tronco adultas foram usadas em seres humanos, mesmo que as pesquisas com células embrionárias tenham dado resultados muito bons nos animais. A habilidade de modificação dessas células, elas são a esperança de muitos pacientes que pretendem se tratar de problemas como lesões de medula, diabetes juvenil, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças cardíacas, doenças ósseas e de cartilagens e diversos tipos de câncer. Imagine de uma hora para outra não conseguir mais falar e perder a sensibilidade de um lado do corpo. Foi o que aconteceu com o Ricardo, aos 29 anos. Eram sequelas de um AVC, mas Ricardo teve sorte. Por sugestão do médico, participou de uma pesquisa com células-tronco. Uma semana após o procedimento, já conseguia se comunicar. Hoje ele fala normalmente. AVC, uma ou mais artérias entopem e uma região do cérebro deixa de receber sangue e oxigênio. Neurônios morrem ou ficam com a atividade comprometida. Com a nova técnica, células-tronco retiradas da medula do paciente são injetadas na artéria femoral
e levadas ao cérebro por meio de um catéter. Estas células liberam substâncias que impedem a morte dos neurônios afetados pela falta de oxigênio. O policial militar, que pede para não ser identificado, não fazia nenhum movimento da cintura para baixo. Ele ficou paraplégico depois de sofrer um acidente e passou os últimos 9 anos numa cadeira de roda. O paciente foi submetido a um transplante de células-tronco. A pesquisa durou 5 anos.